Tá aí, a matéria é a reportagem do Antônio Maldonado, Caio. E deveria ir o Deltan, na tua opinião, ou não? O Moro foi espontaneamente, depois foi a convite. O Glenn Greenwald, jornalista Glenn Greenwald, tem ido também prestar esses depoimentos. Não seria uma boa para esses assuntos, essas dúvidas irem sendo dirimidos ali, frente aos agentes públicos ali que compõem a CCJ? Bom, em primeiro lugar, cumpre destacar a piada da declaração do senador Randolfo Rodrigues, quando ele alega que questionar a veracidade de mensagens se torna ataque. O Moro acertou em comparecer ao Congresso, o Glenn, obviamente, afinal a função dele é justamente tocar fogo no parquinho dentro da linha narrativa que ele se propõe. Agora, o Deltan, nessa recusa, ele acertou do ponto de vista político, porque ele não vai alimentar aí narrativas de agentes públicos e agentes midiáticos que têm como objetivo soltar os corruptos presos pela Lava Jato e tem como método o assassinato de reputação a conta-gotas. E o Deltan também acertou do ponto de vista institucional, e na verdade é sobre esse ponto que eu queria aí elaborar o meu comentário. Porque num Estado funcional, os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Eles atuam como freios e contrapesos um dos outros. Isso já vem desde da obra iluminista aí do Montesquieu, um autor do século XVIII, francês, que falava aí no espírito das leis da separação dos poderes. No arranjo republicano democrático brasileiro, o poder judiciário, naturalmente, ele é sujeito às leis emanadas do poder legislativo e sancionadas pelo poder executivo. Mas como aplicador da lei e da justiça, o judiciário é que é o responsável pelo controle constitucional e legal dos demais poderes, jamais se subordinando a eles. Assim também o Ministério Público, que é uma instituição independente da justiça, que assiste o judiciário. O MP ele é composto por agentes públicos concursados, são os promotores e procuradores, e assim como a magistratura, que tem os juízes, os desembargadores e os ministros dos tribunais, ele não está sujeito à ingerência dos demais poderes. No caso do ex-juiz Sérgio Moro, que se sujeitou àquele absurdo de ser questionado por parlamentares suspeitos de corrupção, havia ainda um pretexto para a audiência. Então, como ministro da Justiça, ele serve ao Poder Executivo, cuja fiscalização política e orçamentária, em certa medida, recai sobre o Congresso. Então, nesse sentido, o Executivo ele deve sim alguma satisfação ao Poder Legislativo. Então, embora ele não fosse obrigado, foi de muito bom tom o Moro ter prestigiado o Congresso com a sua presença ilustre. Já no caso do procurador Deltan, isso não se aplica, porque como ele integra o Ministério Público, associado ao Poder Judiciário, ele é independente e desvinculado do Poder Legislativo. Então, vamos lá. MP não responde nem deve satisfação ao Congresso institucionalmente. E os membros do MP, eles respondem à justiça como qualquer cidadão comum. Agora, o Deltan não é processado, portanto, ele não é réu, e o Deltan não é sequer alvo de inquérito, então ele não é sequer investigado. Então isso que é o mais importante. E tem mais, essas supostas mensagens transcritas e editadas com erros grosseiros pelo site panfletário da Intercept por jornalistas militantes de esquerda, elas foram obtidas mediante prática criminosa, hackeamento. Então, conforme o artigo 5º da Constituição, inciso 56, esse fato ele é inexistente para a justiça, porque a prova ilegal é nula de efeito. É aquela história, abre aspas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Qualquer providência legal, ela é impossível porque ela é inconstitucional. E esse ponto é muito importante. Não cabe investigação, não cabe processo, não cabe qualquer consequência jurídica, porque a violação dessas mensagens privadas, ela fere direitos e garantias fundamentais da democracia, que estão justamente no artigo 5º, que versa sobre o quê? Direitos humanos. E qual que é a comissão que convoca, na verdade convida o Deltan? Justamente a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Então ela ignora flagrantemente uma violação patente dos direitos humanos em nome da proteção de uma minoria que a gente sabe muito bem qual é, os corruptos e poderosos presos pela Lava Jato. É isso que a turma da esquerda dessa comissão, essa é a minoria que eles querem proteger, a tal da bancada da chupeta vermelha, que questiona... Claro. Só uma coisa, Caio, mas tecnicamente e juridicamente existe a possibilidade de haver um recuo nesse julgamento específico, que se trata os vazamentos das conversas, o Lula, existe tecnicamente a possibilidade desse julgamento acontecer, voltar para que um novo juiz julgue, como se ele fosse novamente a primeira instância.
depois de ter passado aí pela segunda instância, pelo STJ, tecnicamente essa possibilidade existe. O que precisaria acontecer para chegar de volta a esse ponto? Não existe direito absoluto. Então, por mais que a Constituição fale, né, explicitamente, como a gente já disse, que são inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meios ilícitos, se ficar comprovado que houve uma violação constitucional, certo? No caso da Lava Jato, seja do Lula, seja de qualquer outro réu, em que haja um prejuízo objetivamente verificado e que isso tenha implicado necessariamente num julgamento injusto, aí pode-se... Você procederia para a primeira instância novamente com outro juiz. Isso, você pode sopesar. Só que esse não é o caso. Primeiro, as mensagens, elas não estão confirmadas. Elas não foram periciadas. Elas são editáveis, ao que tudo indica, com base, inclusive, nas próprias transcrições equivocadas do site do Intercept. E aqui a gente tem um ponto fundamental que vai desconstruir toda essa narrativa e que prova que a nulidade é impossível, porque a bancada da chupeta vermelha, a qual eu me referi, ela questiona justamente o quê? A parcialidade do juízo. Só que a realidade dos fatos e os autos dos processos, eles comprovam a imparcialidade da Lava Jato. E aqui eu destaco 3 pontos. Primeiro, a quantidade expressiva de indeferimentos e absolvições dos réus. A gente está falando de cerca de 20% de absolvições, demonstrando aí a ausência de conluio entre Ministério Público e juízes. A confirmação das sentenças, esse é outro ponto, a confirmação das sentenças de primeira instância, pela segunda instância, pelo Tribunal Recursal e até pelo Tribunal Constitucional. E, finalmente, o fato de que, nas supostas conversas apresentadas até agora, nenhuma prova foi plantada, forjada ou manipulada. Portanto, você não verifica nenhum prejuízo objetivo aos réus da Lava Jato. Todos esses grandes criminosos, como é o caso do Lula, como é o caso do Cunha, eles tiveram um julgamento justo e eles merecem cada dia de prisão que eles estão desfrutando. Aí que tem a controvérsia, né? Porque é uma celeuma que vai se arrastando, porque em contrapartida a essa visão, em contrapartida mesmo a essa visão que se apresenta, juristas dizem que é evidente, considerando-se que aquela conversa é verdadeira, que houve um alinhamento do juiz, no caso, com a acusação, né? O que já representaria uma anomalia dentro dos preceitos jurídicos e dos ditames da justiça brasileira, enfim. Agora, o Caio, tem uma fala aqui interessante do Edson Fachin, que não vem com nome, não vem com endereço, mas que pelo momento em que a gente vive, pela situação aí que a gente se encontra frente a essas revelações aí do site da Intercept, que é o seguinte: o Fachin disse ontem no encontro com magistrados, com juízes, que um juiz pode cometer exageros, pode errar, pode pisar além da linha, sim, e deve ser passível de punição da mesma forma, né? Como é que você vê essa frase do Fachin? Por que o Fachin estaria dizendo essa frase nesse momento já conturbado aí da política e da justiça brasileira? É sempre importante ressaltar, né, que o STF, infelizmente, ele se tornou um órgão muito mais político do que judicial. Mas é a nossa instância máxima, né, com da certeza. Justiça, né? E, inclusive, a atual composição certamente deve ser a de reputação menos ilibada e de menor saber jurídico da história da República, né? Mas o fato é o seguinte: um juiz, pelo menos no sistema brasileiro, ele não só julga, mas ele também toca aí a instrução processual. O artigo que está sendo utilizado para, de certa forma, criticar a atuação do Moro, ele fala em aconselhamento das partes. A gente já trouxe aqui para o ouvinte a doutrina divergente, que trata o Ministério Público não como parte própria, mas como parte imparcial, já que a função do Ministério Público não é acusar, vale a gente reiterar isso. A função do Ministério Público é apurar a verdade juntamente com o juízo. Ele pode, inclusive, pedir a absolvição. Então, nada mais natural que existam conversas entre juiz e procuradores no sentido de orientar o processo conforme os princípios que a gente já tratou aqui, que é economicidade processual, celeridade e eficiência na aplicação da justiça. Esses são os objetivos republicanos que orientam tudo isso. E, de novo, aquela questão da diferença entre neutralidade e imparcialidade. É óbvio que a força-tarefa da Lava Jato sabe que está diante dos maiores corruptos do Brasil e é impossível uma pessoa de bem, um cidadão digno, não se revoltar com
essa situação. Agora, também é perfeitamente possível que, fazendo esse juízo de foro íntimo, ele mantenha a imparcialidade nos autos, né? E nas suas atitudes públicas em relação a esses réus, porque senão seria impossível nós julgarmos, por exemplo, homicidas. Todo julgamento de homicida seria injusto, porque o juízo de valor de foro íntimo, ele antecede a manifestação dos autos. Mas é inconcebível você entender que a partir de um sentimento de revolta você vai estabelecer uma sentença. Mas pensa no caso do Lula, ele já tem 7 processos nas costas, né? É óbvio que aí tem um comportamento reiterado e de corrupção de altos montantes, né? Num país deficitário e carente como o Brasil, eu já falei isso aqui, você ser corrupto é a mesma coisa que você tirar do pobre aquilo que ele não tem. Isso causa uma indignação total. O Lula, ele só não está condenado ainda em outros processos pela morosidade da justiça. Então não há dúvidas nenhuma. Sim, e eu acho que não há dúvidas de que ele é culpado. Isso tira o argumento de quem quer olhar com distanciamento e com imparcialidade tudo que está acontecendo. O argumento de quem acusa, quem adota essa posição de cautela e observância do que está acontecendo e que é acusado de, você quer o Lula livre, você quer soltar o Lula livre e tal. É bom a gente saber que isso pode gerar um precedente que amanhã ou depois é comigo, é com você, é uma atitude da justiça. Putz, você diga, não vai ser nem comigo nem com você, pode ter certeza. Mas é uma atitude da justiça que levanta aí uma suspeita de uma conduta futura para outros casos em que a gente vai ser julgado também à revelia da letra da lei, e sim com uma possibilidade de um juiz estar revoltado ou alinhado com certa ideologia política. São questões que elas esquentam o debate. O que eu acho que é um absurdo muitas vezes é você desviar o foco eu digo não você, mas você pensar em desviar o foco de uma questão seríssima, uma questão processual, de uma possibilidade seríssima de estar acontecendo com a nossa justiça, por achar que sim, Lula cometeu crimes, Lula tem outros processos, né? Os Lula fins não justificam os meios. Eu sempre procuro argumentar no sentido de me afastar desse tipo de raciocínio. É o que eu penso também. Eu vou por uma interpretação da lei, tanto do artigo de processo penal, lá o 254, que fala no aconselhamento das partes, eu já deixei isso aqui bem claro para o ouvinte, quanto também por toda a amarração do Código de Processo Penal dos casos de nulidade em que as provas ilícitas elas são descartadas. A sua interpretação, ela reconhece que não houve nenhum ato ilegal, nenhum ultrapassar de linha do ministro Sérgio Moro. Exato. Né? E a controvérsia toda está aí, né? Porque uma outra parcela de pessoas do meio jurídico acham que ele sim, que ele exacerbou. Teve um caso na Lava Jato que foi emblemático, que é aquela pataquada do Lula, dele pegar alguns itens, né, que ele recebeu na condição de presidente da República, os presentes, e aí ele levar isso para um depósito particular, enfim, vários itens aí extraviados. Esse é um caso em que a gente, olhando os indícios, né, inclusive como leigos, a gente fica revoltado. Só que, infelizmente, o inquérito não conseguiu produzir as provas, o Ministério Público não conseguiu apresentar aí perante o juízo uma acusação robusta, e o Lula foi absolvido. Então, esse é um desses casos que mostra, de fato, a correção e a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, né, que absolveu o Lula num caso que era dado como certo a condenação.